O Sport se prepara para o duelo diante do Bahia nesse sábado pelo Brasileirão da Série A. O Leão que está de olho ainda na sua primeira vitória na elite do futebol brasileiro. Em meio a isso, ainda tem pronunciamento do presidente do Sport Clube do Recife. Tudo isso e com os destaques, o repórter Vinícius Calado. Bom dia para você, Vinícius. Valeu, um abraço a vocês, um abraço a todos que estão conosco desta quarta-feira. E ontem no CT, claro que a expectativa, todos os olhares da imprensa que pôde acompanhar ali o aquecimento, estavam voltados para o campo, se Hereda estaria treinando, se todos do elenco estariam na atividade, mas algo que aconteceu de maneira repentina e de surpresa foi o principal ponto da atividade de ontem. O presidente Yuri Romão esteve no CT e concedeu uma entrevista coletiva que não estava programada. Muitos pontos debatidos, muitos assuntos que foram esmiuçados, detalhados, mas talvez um dos principais é sobre o cargo de presidente. Algumas campanhas de sócios, de outros torcedores, carros na rua, pedindo a renúncia. E agora o presidente do esporte diz se vai renunciar ou não ao cargo de presidente, que tem o mandato até dezembro do ano que vem, dezembro de 2026. Yuri Romão fala agora aqui. Bom, nunca falei sobre isso, até porque nunca passou pela minha cabeça. Né? Eu começaria dizendo isso. Não cogito, né, em nenhuma hipótese. Eu não vou trair 83% de sócios que foram votar na nossa chapa. Isso é importante que seja dito. Né? Ganhei a primeira eleição com quase 93%, a segunda com 83% de votos válidos. Então, eu não vou trair essas pessoas, né? No bom e no ruim, a gente tem que enfrentar essas adversidades. E se eu for comparar esse momento atual com o momento que eu encontrei o clube, ainda na gestão do presidente Leonardo Lopes, junto com ele, eu diria que eu estou no mar de rosas. Porque hoje o problema é desportivo que a gente vai corrigir dentro de campo. A gente já está corrigindo. E lá atrás, quando a gente não tinha dinheiro para comprar o diesel para botar aqui no gerador do CT, como é que fica? Com quase 3 folhas de salário do profissional atrasado, com 5 folhas do administrativo atrasado, né? Devendo a todos os fornecedores possíveis e imagináveis. Então, não cogito, né, sair. Pelo contrário, eu cogito trabalhar mais, fazer mais coisas. E coisas novas virão. Pronto, aí as palavras do presidente do esporte, Yuri Romão, deixando claro que não vai renunciar ao cargo ao final de 2025, que não pretende em nenhum momento antecipar o término desse mandato, que, como a gente falou, vai até dezembro da próxima temporada, dezembro de 2026. O esporte que segue preparação visando o Bahia no próximo sábado, 4 da tarde, na Ilha do Retiro. Hereda ainda não estará à disposição, ele segue tratando um incômodo, uma lesão no pubis. Ele atuou pela última vez no dia 9 de julho contra o Ceará, depois de ter passado durante a intertemporada muito tempo tratando, trabalhou na reta final antes do jogo com bola, foi para a partida, foi bem, mas precisou ser substituído e segue tratando esse incômodo no pubis. A expectativa que o esporte ainda não tratou de maneira oficial, mas que apuramos nos bastidores, é que ele ainda fique fora por mais cerca de 3 semanas. Então Matheus Alexandre vai atuando, segue na titularidade. Lembrando que o Matheus Alexandre está pendurado com 2 cartões amarelos. Para o jogo de sábado contra o Bahia, o esporte tem se encerrando hoje, às 11h59 da noite, o primeiro lote de ingressos para esse confronto. Ingressos a partir de R$15, quando for amanhã até às 11h59 da noite da sexta-feira, o segundo lote vai estar em vigor com ingressos a partir de R$20. No dia da partida, no sábado, aí tem um reajuste considerável, como aconteceu nos outros jogos do esporte nesse mês de julho, o sócio pagando a partir de R$50, o não sócio a partir de R$100. Fica bem mais salgado, então o torcedor que quer ir no sábado, que deseja apoiar o Leão contra o Bahia, se antecipe para pagar bem menos nas entradas da partida. Já voltamos aqui para trazer a participação do meio-campista do esporte, Pedro Augusto. Pois é, Diego, o esporte que teve esse pronunciamento do presidente Yuri Romão. E antes de passar a palavra para você, eu acho que um principal destaque, é claro, a gente sabe que financeiramente o esporte está sendo melhor construído, está sendo uma reconstrução.
Mas aí que tá, né? O futebol não pode ser feito apenas das finanças. É o que a gente tá dizendo. Apenas das finanças. Tem até uma parte que o presidente, ele chega a falar que não tem culpa, né? Se a bola não tá entrando, ele não tem culpa se mesmo com mudanças, com tentativas, não consegue chegar nessa vitória. Mas o futebol é feito disso, né? O futebol é feito de vitórias e não de tentativas, de possibilidades ou de bolas na trave. Então é de fato encarar isso com a realidade e não enxergar como um mar de rosas, como se foi falado e comentado, né, Diego? Ô Thaís, se o futebol fosse feito em tentativas, o Ibis não teria o status de ser o pior time do mundo, né? Passou 3 anos sem vencer o jogo na década de 80. Então, futebol é de resultado, se constrói com resultados. Agora, sobre o Yuri Romão, né, com as palavras que ele disse, na coletiva surpresa, porque pegou muita gente desprevenido, ninguém esperava o pronunciamento do presidente do esporte, uma coisa é você ser um bom administrador. O Yuri é um bom administrador. Outra coisa é você ser boleiro. O Yuri não tem esse perfil, o Yuri não tem essa experiência, esse cacifo de ser um boleiro, um entendedor do futebol, um conhecedor dos bastidores, que entenda também de mercado, que tem uma visão de mercado. Porque o esporte mostrou que fez sucessivos erros na temporada com relação a planejamento, montagem do grupo, demoraram demais em tirar o Pepa, depois trouxeram o Antônio Oliveira, que não deu certo, e agora vem colhendo esses frutos amargos na Série A, não venceu ainda, aproveitamento baixo, jogadores que estão chegando e que levam tempo para entrar no trabalho e na ideia do Daniel Paulista. Então agora é colher e assumir as consequências. Eu até achei que o Yuri Romão demorou muito em se manifestar, né? Desde aquele tempo, daquele dia da invasão, né? Dos organizados e intimidando o grupo. O Yuri não se manifestou, não apareceu, demorou muito a dar um retorno. E o mínimo que tem que fazer isso é pedir desculpas pelo momento, entender e assumir onde errou, quais foram as falhas e corrigir, já que profissionalizaram o futebol, agora é pensar em 2026 para que esses erros sejam mínimos, porque lidar com dinheiro, você investir com dinheiro em reforços que tiveram pouco retorno é muito, muito arriscado para o futuro do clube. E aí que tá, né? A gente tá vendo que nessas contratações atuais do esporte, o esporte podia ter feito um mercado melhor no começo do ano. A gente vê o Mateuzinho, o Derek, que inclusive estão custando bem mais em conta do que foi esse mercado do esporte no começo da temporada, né, Diego? Um detalhe que são jogadores que vieram de empréstimo, Thaís, com exceção do Pedro Augusto. Mas mesmo sendo emprestados, o esporte poderia ter feito um negócio muito mais interessante para ele. Porque sem empréstimo poderia fazer algum intercâmbio com algum jogador da base, fazer essa intermediação, até mesmo comprar um jogador a um preço mais em conta, né? Em comparação aos 15 milhões do Carlos Alberto, aos 12 milhões do Rodrigo Atencio, aos 9 milhões do Matheus Alexandre. Então o esporte precisou ter um sacode imenso da Série A para desfazer todo o departamento de futebol, né, liderado pelo Guilherme Falcão, foi retirado. E agora, com o departamento profissional, a visão é outra. A visão é mais aguçada. A visão é mais periférica, é mais ampla. E agora o time vai tentar trocar o pneu do carro em movimento, e não é fácil. E para ter um aproveitamento, para o esporte chegar ao ponto de dar uma arrancada para sair do Z4, é uma situação que eu acho muito difícil, né? Praticamente improvável, mas a equipe vai se agarrar nas possibilidades. E você disse bem, Thaís. Mateuzinho, Derek, são exemplos de jogadores que começaram a chegar e estão correspondendo. Então, por que não fazer negócios? Vamos dizer assim, de jogadores que não têm grife, mas que conseguem oferecer muito mais dentro de campo. Porque não adianta você trazer jogador europeu, trazer grife, pompa, gastar rios de dinheiro, se eles não conseguem dar conta do recado. Nem sempre o futebol europeu é sinônimo de qualidade absoluta. Ouvi o nosso convidado, meio-campista do esporte, Pedro Augusto, que fala agora sobre o sentimento do elenco rubro-negro depois do empate do último sábado contra o Santos na Ilha. Cara, eu acho que é simples e objetivo. Se a gente for bater nessa tecla, todo mundo aqui acredita muito que a gente é capaz de mudar essa situação. A gente trabalha muito para que isso mude. Então, seria muito incoerente da nossa parte trabalhar da forma como a gente trabalha e não acreditar a esse ponto, né? Então, a gente entende que é uma pedra no sapato, que isso nos incomoda muito. Então, acho que mais do que ninguém nós queremos reverter essa situação.
Mas cabe a nós acreditar e trabalhar, que é o que a gente está fazendo. Então, assim, a gente não vai largar esse osso, a gente vai até o final. Eu acho que o grupo está muito unido e remando nessa direção. Então, é por isso que a gente acredita e isso não nos desmotiva. Isso nos dá mais gás como uma forma de desafio para nós. Então, sim, acredito que a gente pode reverter. E quanto ao torcedor, é difícil comentar algo sobre. A gente está devendo em questões de resultado. Não acho que em questões de jogo, mas em questões de resultado. E é isso, não consigo me prolongar muito em questão ao torcedor, é pedir desculpas e dizer que estamos trabalhando para reverter isso.